Bem, pessoal, boa noite, bem-vindos aqui aos canais Gap Filosófico e o canal do Leitor Subversivo, recebendo aqui duas pessoas aqui muito importantes para o trabalho que a gente vem fazendo aqui, principalmente na relação com o Leitor Subversivo, são pessoas paradigmáticas, como ele disse aqui nos bastidores, né? Guilherme Faleiros e Janos Biro, né? A primeira pessoa que ele fez uma live no Instagram e a primeira pessoa que dá a transição que ele fez uma live no YouTube. É prazer, que satisfação poder mediar aqui essa conversa com vocês. Janos Biro aqui é apresentado como filósofo, mas tem uma série de outras atividades que são intercaláveis e interdisciplinares, e o Guilherme Faleiros também como antropólogo, mas tem uma experiência concreta de pesquisa aí na área do indigenismo, da perspectiva anarquista, etc. E o Leitor Subversivo vai poder apresentar eles melhor para vocês. Fica à vontade e passo a palavra. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado aqui, né? Hoje está o Janos, que eu conheço já, acho que já há pelo menos há uns 10 anos, eu imagino. Dos rolês, sempre foi uma relação que a gente conheceu politicamente. Uma das poucas pessoas que eu tive contato, assim, do primeiro contato sobre anarquismo. Acho que é uma das pessoas que eu mais devo uma perspectiva nacional de alguém brasileiro que eu olho, que eu leio os escritos, que eu leio a teoria há uns anos aqui sobre anarquismo, mas além do anarquismo ele apresentou diversas outras perspectivas, já vários designs e coisas que foram citadas e foram mostradas, compartilhadas por mim, são de material que foi apresentado pelos Janos. E tem o Guilherme Faleiros, né? A gente conheceu ele através do livreto Dialética Perspectivista Anarco-Indígena, e fui atrás dele, né? E sendo o Janos que foi a primeira live dentro do Instagram lá atrás, e o Guilherme Faleiros, a primeira live do YouTube, então temos aqui um belo encontro. Então é meio paradigmático para mim, é emocionante também. É um sinal que o projeto atingiu uma escala bem interessante. São mais de trocentas lives e todos com assuntos que eu considero com pertinência e importância. Hoje o assunto aqueles assuntos que eu considero bastante presente no pensamento dos Janos e, né, que considero presente também relacionado às lutas indígenas o debate sobre a autonomia e as críticas e a questões organizacionais. E aí eu vou deixar que eles se apresentem e vamos tentar incitar diálogos e trazer minhas dúvidas, né, sobre essas questões. Então, primeiro, o Janos pode se apresentar? Leitor, rapidinho. Tipo, só assim, acho que é válido ressaltar que, tipo, você tá se sentindo impactado, emocionado, tipo, caralho, eu acho que é massa isso daqui, eu acho que é massa esse momento. E você, pra mim, foi um cara altamente paradigmático também, cara. Foi muito importante ter conhecido você, ter começado a trabalhar junto. Acho que, porra, já falei isso algumas vezes já. No estudo de Fanon, principalmente, eu acho que, porra, essa união é foda. Essa união, trazer essa galera aqui, de certa forma, é uma intensificação desse processo e de fato é emocionante, cara. Então, é assim, eu acho que é para se emocionar mesmo. Tipo, enfim, aí eu passo a palavra para o Janos falar. Se você quiser complementar, fica à vontade. Ah, é engraçado, é legal falar disso, porque para mim, o Guilherme, a Casa da Lagartixa Preta, foi o que me apresentou o anarquismo. Então, ele para mim também tá nesse lugar de referência, de importância de trazer questões e reflexões. E eu não sou ninguém, eu sou só uma pessoa com tempo para escrever e umas ideias para escrever, e acabei escrevendo sobre
algumas coisas que interessaram alguns anarquistas e que eu conheci os anarquistas, e depois de 10 anos pensando assim, anarquismo, legal, mas eu não sou anarquista. Mas depois de 10 anos envolvido com um monte de coisa, de um monte de projeto anarquista, não tinha mais como negar. e, e é esse meu movimento com o anarquismo. Não foi de propósito, não foi por querer, não foi nem paixão à primeira vista, foi porque eu fui me envolvendo tanto com os projetos que em algum momento não tinha mais como negar. E eu espero poder contribuir em alguma coisa com essa conversa. Guilherme, leitor. Oi, boa noite, pessoal. Sou o Guilherme, agradeço a generosidade aí da fala de vocês aí, tal, né? Fico até um pouco encabulado com isso, né? Mas eu acho que a generosidade porque, tipo, vocês aí estudando o Frantz Fanon, né? E abrindo esse espaço para a gente falar a partir de outras perspectivas, eu acho que é um desafio aí para as questões atuais, né? Do anarquismo. O Janus falou aí sobre a Casa da Lagartixa Preta, né? Eu fui membro, né, da gestão da Casa da Lagartixa Preta desde o princípio até o final, mas eu fui só uma das pessoas ali, né? Então ele também, né, o importante também desse espaço, né, que durou de 2004 até 2020, foi a coletividade, né? E quanto à minha reflexão aí sobre filosofia anarquista e ameríndia, né, ela parte também do meu trabalho de pesquisa com o povo indígena Chavante, né, de participação etnográfica, e também continuada a parceria e ativismo. Né, a última vez que eu estive lá com eles foi em 2021, 2021, a pandemia me deixou meio confuso com essas datas todas, né? Mas acho que 2021 foi logo que acabou, assim, logo que saiu a vacinação e tal, né? Eu fui para lá vacinado já com um grupo de voluntários, de bombeiros voluntários antifascistas, para uma oficina de combate a incêndio florestal, né? Levando técnicas de bombeiros não indígenas, né? E também eu fui fazer esse trabalho de mediação e, inclusive, né, para o pessoal não indígena aprender também conhecimentos indígenas a respeito do fogo. Bom, essa aí é um pouco de mim. Hoje eu estou um pouco longe disso tudo, porque estou dando aula, né, como professor de sociologia aí, 19 turmas, um monte de prova para corrigir. Então o Janos falou que ele está agraciado com tempo para escrever. Nesse momento eu estou sem tempo nenhum para escrever. E é isso aí, galera. Vamos ver aí o que o papo pode dar. Então, os dois são produtores de conteúdo, né, e divulgadores do debate, da reflexão, geralmente no âmbito político, mas também no cultural. Os dois são envolvidos com cultura, né? O Guilherme eu sei que ele faz música. O James é principalmente um escritor de ficção, poesia e teoria, ambos, né? Aí, acho que o que já começa aqui na receita do bolo da gente é a questão da amizade, né? E do encontro. Aí, como está sendo para vocês na ficção política a questão, como é que se introduz na questão política, no debate sobre a organização, a questão do encontro e da amizade, da união das pessoas? E quais as críticas que podem ser feitas que estariam produzindo a cisão, o separatismo, coisas como sectarismo, ou mesmo um vício, qualquer vício, podemos dizer assim, alguma crítica a um conservadorismo de práticas e uma nostalgia que existe no meio. São reflexões que eu tenho, assim,
são embates que a gente já vive no meio do debate sobre autonomia e anarquismo. Eu gostaria de saber de vocês, como, principalmente que vocês se envolveram bastante, muito mais, em ocupações, em atividades, manifestações, assembleias. Quais são as reflexões de vocês sobre essa vivência e as críticas que vocês percebem que precisam ser feitas a essa relação de encontro para as lutas aqui no Brasil? Aí qualquer um pode começar aí com a palavra. Janos, Guilherme? Cara, eu vou tomar a palavra para tentar ser bem breve a princípio, né? Mas é para apresentar uma reflexão que eu tenho tido sobre isso, sobre essa questão, né, da amizade, etc. Eu acho que a questão da amizade está muito conectada, né, a um princípio anarquista dos grupos de afinidade, né? E os tenho depois do tempo, né, de experiência com anarquistas, com organização, né, que atravessa o anarquismo, com observação também de outras coisas, mesmo, né, agora com o trabalho de professor, observando, né, como que os próprios alunos se organizam entre si, etc. Né, eu tenho, né, e depois de várias crises, né, também que a gente viveu recentemente aí, especialmente no campo do anarquismo autonomista, podemos dizer assim, né, crises assim, de rupturas, etc., nos últimos, digamos, sei lá, 10 anos. Eu acho que até podemos dizer que 2013 foi um marco um pouco disso também, depois 2015, talvez. Eu acho que a amizade ela faz parte, né, do processo, né, os grupos de afinidade eles fazem parte, né, são necessários, porém, né, é preciso reconhecer, né, que a amizade e os grupos de afinidade são mecanismos mais fluidos, né? Então as pessoas elas brigam, né, os grupos eles se desmancham e depois se transformam em outros, né? Então nesse sentido o que estou querendo dizer é que a gente precisa de uma organização que vá além disso, né? A gente precisa de formas, né, de se organizar ou de se conectar, né, vamos dizer assim, né, não uma organização rígida necessariamente, mas formas de se federar, de se juntar, que consigam ir além dessas crises, né? E para isso, né, formas de organização que não abandonem os grupos de afinidade, mas que possibilitem que esses grupos sejam fluidos o suficiente, né, para que as amizades, inimizades, né, brigas, etc., aconteçam, né, porque elas acontecem de fato, sem que haja uma ruptura, de modo que possa haver uma instância para além dessa, né, que conecte as pessoas para além da amizade de alguma forma. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa também buscar maneiras de lidar com o conflito, não necessariamente buscando o consenso, né? Assim, eu acho que é preciso reconhecer o dissenso, ao invés de tentar apagar ele, onde que muitas vezes, né, nesses mecanismos que a gente encontra aí de solução de conflitos, eu vejo que existe um pouco isso, né? É uma visão um pouco ingênua, assim, meio maniqueísta de um bem, né, de uma busca de uma concordância geral que ela nem sempre é possível, né? E às vezes nem desejável também. Bom, com isso eu termino essa minha apresentação aí de uma reflexão sobre isso. Total. Eu acho que o fato de eu ter sido, vamos dizer assim, bem recebido entre os anarquistas foi justamente por causa dessa abertura pro dissenso e para afinidade. Eu lembro que eu conheço um pouco da trajetória política do Guilherme. Eu acho que a minha é bem diferente. Eu comecei procurando pessoas para discutir sobre
crítica à civilização. E eu comecei criando fóruns, né, na internet. E aí, em certo momento, eu percebi que as conversas presenciais, elas eram muito mais ricas para falar desse assunto do que pela internet. Era muito difícil falar pela internet, gerava um monte de discussão inútil. E eu comecei a querer encontrar as pessoas, a querer sair, fazer livrinhos para poder encontrar pessoalmente as pessoas, para poder falar com elas. Assim, sempre foi nessa crença de que eu tinha que sair da conversa de internet e ir para uma conversa, encontrar um lugar, encontrar as pessoas presencialmente, valia muito mais a pena. E a Casa da Lagartixa Preta foi um desses lugares. A Feira Anarquista teve é um desses lugares de encontro. Foram muito importantes para mim. Eu acho que quando eu li os teóricos anarquistas, eu não gostei. Mas, sinceramente, quando eu li os teóricos Kropotkin e Bakunin, eu achei horrível. E não foi convivendo com os anarquistas e vendo o quanto a coisa na prática era interessante. Para mim, muito mais interessante do que aquilo que eu estava lendo na teoria. Depois eu fui entender a teoria. Depois eu fui entender, encaixar um pouco melhor. E eu continuo, talvez, muito mais focado na teoria, por achar ainda que essa é a parte onde eu consigo contribuir melhor. E porque na prática, hoje, apesar de estar aí, tipo, ajudando a Biblioteca Anarquista, por exemplo, a agência, traduzindo notícias da Agência de Notícia Anarquista, quando eu vou me organizar presencialmente, aqui em Goiânia, acaba sendo não com outros anarquistas. E é raro encontrar em outros lugares pessoas mais abertas para o dissenso, para teorias diferentes, né? Eu sempre fui tirado de... o Janus é o cara anti-civilização, aquele negócio estranho lá, nunca entendi aquele negócio, mas tem uns negócios legais, é sempre assim. E vendo algumas coisas do Guilherme, falar sobre se unir, se federalizar, já entra numa questão aqui pra gente. Uma coisa interessante, eu acho, seria para a gente debater o conceito de federação. Né? Eu entendo o conceito de federação que o Guilherme usa, por exemplo, não é o conceito que muitos anarquistas que eu conheço, principalmente anarco-individualistas, detestam esse conceito de federação. Eles acham que não faz sentido o federalismo anarquista. Eles acham que o federalismo anarquista reproduz estruturas hierárquicas, reproduz estruturas autoritárias, e essa é uma das principais discussões internas, assim, né, do anarquismo. Até que
que tipo de organização mais social, mais individual. E eu sou da tese de que ambos estão certos. Eu acho que existe muita má comunicação entre um lado e o outro. Os anarco-individualistas acabam não entendendo muito bem o conceito de federalismo que eles querem criticar, e eles acabam criticando outra coisa. E às vezes do outro lado também, os anarquistas sociais, vamos dizer assim, mais voltados, às vezes acabam criticando muito pesadamente os individualistas, e os individualistas não são tão ruins assim quanto parece, não estão falando uma coisa tão absurda assim. Então acabam pendendo para os sintetismos, para uma ideia de é possível uma síntese entre as perspectivas mais organizacionais, anarco-comunistas até, e anarco-individualista. Isso é interessante porque no meio anarquista é um debate bem acalorado essa questão da organização. Mas, tipo, por um lado, a tendência mais dos pró-organização, vamos dizer assim, estereótipo do pró-organização, considera que a crítica à organização implica em ausência de uma organização. E os individualistas criticam que indicam sempre essa reprodução de hierarquias. Recentemente, o pessoal do Quilombo Visível lançou um texto sobre as vantagens do anarquismo ao marxismo institucionalizado, né? Que o marxismo tem essa desvantagem de ele estar institucionalizado, ter patrocinadores ricos e intelectuais, todos eles dentro das instituições, das universidades, assim, e os partidos políticos, né, toda essa treta, enquanto os anarquistas já estão afastados dessa produção da inteligência acadêmica, desse patrocínio rico e está em menos espaços de poder do que a maioria dos grupos da esquerda marxista. Só que ainda é possível ver a reprodução de certos vícios da organização desses grandes partidos e grupelhos mais tradicionais do marxismo tradicional, do marxismo, vamos dizer, do marxismo ortodoxo, ao leninismo, há certos vícios de ser considerado vícios de autoritarismo e tudo mais. Como vocês encaram mais essa questão da crítica à organização? Eu percebo que, na verdade, tipo, os anarquistas sociais acabam chamando tudo de anarquia em estilo de vida, mas cada modo de conceber a organização e de passar a se mobilizar para esse tipo de projeto implica numa escolha de forma de vida. Então não vejo diferença como o termo forma de vida implicará uma diferença entre um e outro, a não ser a distinção entre formas de vida ali. Aí, como pode começar com você, Janos, como você enxerga mais essa crítica às organizações partidárias e porque ela pode ser um ponto de síntese entre as duas posições do anarquismo social, mas anarcomunista e individualista. Sim, então, tem duas teses que eu queria defender aqui hoje. E uma é essa, é que é possível conciliar a perspectiva mais individualista com a perspectiva social. E eu acho que
o trabalho do Guilherme faz isso, de certa forma. Não nega a diversidade de possibilidades, né? Questiona a ideia de história única, de organização única, de uma ideia monolítica de organização. E quando você vai olhar os argumentos dos anti-organizacionistas, assim, por exemplo, o Jason McQueen, que é um anarco-individualista, stineriano e tudo mais, escreveu um texto contra o organizacionismo. Ele mesmo não está, se você vê bem, ele não está criticando o conceito de organização em si. Ele faz uma distinção de organização e organizacionismo. Ele fala do fetiche organizacional. Mas, se você for ver bem, ele está defendendo a auto-organização. E apesar dele focar demais no indivíduo, a ideia de auto-organização não está muito longe da ideia que eu acredito, posso estar errado e o Guilherme pode me corrigir, eu acredito que não está muito longe da ideia de federação, no sentido que eu entendi, união de grupos de apoio mútuo, rede de apoio, né? Todo anarquista, quase todo anarquista, é muito comum a gente chegar naquele clichê, né? De quando a gente sempre se depara com alguém que acredita que anarquismo é falta de organização completa, é bagunça, é caos, e a gente é obrigado a dizer, né, que o anarquismo não é sinônimo de caos. Ela enquanto teoria e prática, ela promove uma organização social, só que em outras bases, em base da cooperação voluntária, né, ausência de coercitividade. Então, a organização anarquista difere das formas tradicionais de organização política, mas a gente está acostumado a chamar de organização isso que foi vendido como pelos, vamos dizer assim, pelo discurso dominante do que é a organização política, né? Que hoje em dia a gente entende a organização política como tendendo a levar um partido, uma organização partidária, né? Eleger um político que vai nos representar e por aí vai. Guilherme? Desculpa. Oi? É que eu achei que o Jonas tinha terminado. Pode continuar, Jonas. Eu só queria também juntar isso com a minha segunda tese, de que essa junção das duas coisas tem tudo a ver com a crítica à civilização. Que a crítica à civilização tem um ponto a contribuir justamente na questão de superar a separação entre os anarquistas
organizacionais, vamos dizer assim, que estão pautando nas formas de organização com o maior alcance possível, e os anarquistas individualistas que estão focados na autonomia individual, pequenos grupos, ou você ser capaz de resolver suas coisas por si só. Eu vou passar para o Guilherme falar e depois eu posso continuar nisso. Opa, pode continuar depois, sim, com certeza. Então, eu vou falar sobre essa questão do anarquismo social, né? Primeiramente, eu acho que a gente precisa evitar essa armadilha da dicotomia do Bookchin, né? Anarquismo social versus anarquismo de estilo de vida, né? Quando eu gostaria de poder falar anarquismo social sem cair nisso. Então, ao invés de falar social, eu vou falar socialista, né? Anarquismo socialista. Aí engloba outros aí. Né? Mas eu acho que mesmo o anarquismo social ou socialista, né? Para dizer que não estou falando apenas dos especificistas, né? Mas o anarquismo socialista em geral, eu acho que mesmo esse anarquismo ainda tem muita dificuldade em entender o que é uma federação e como funciona a federação, né? E nesse sentido, né, lembrando também uma coisa que eu não falei no começo, quando estava me apresentando, né, hoje eu sou membro do Centro de Cultura Social, CCS, né, que está completando 90 anos esse ano, e a gente está para lançar aí um livro junto com a Biblioteca Terra Livre, com o Núcleo de Estudos Carlo Aldegueri e com o IEL, né? É um livro do anarquista francês aí, do final do século XX, o Maurice Joyeux, que participou da Federação Anarquista Francesa, né? E esse livro é sobre uma crise, né, que existiu dentro dessa federação. E a maneira como essa federação foi infiltrada pelos situacionistas, né, que chegaram lá fazendo um barulhão e tal, né, e segundo o Joyer, né, acusando eles de terem feito isso apenas usando o anarquismo como uma escada para outras coisas, né, para cargos acadêmicos ou políticos, né, como o caso lá do Cohn-Bendit, enfim. Mas eu vejo, né, ali um problema, né, na Federação Francesa, que eu não sei se o Joyer resolve muito bem, né, que é a questão de partir já de uma estrutura unificada, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam a federação e daí elas criam uma federação que é já o órgão, e daí todos, tem alguns grupos participando ali, só que todos participam na verdade, como indivíduos, né, apesar de terem os grupos lá dentro, né, e a forma de decisão acaba sendo uma decisão pelo voto da maioria, né, nesse caso, né, sendo que lá atrás, né, assim, o conceito de federação do Proudhon fala em delegação, né? Então, os grupos eles não podem ser unificados em alguma situação, né? É sempre um processo de delegação, né, e de subpartição, né, em escala, vamos dizer assim, que seria talvez uma escala infinita, né, sei lá, mas que pode parecer, né, na forma, se a gente for pensar na teoria do caos, tal, uma coisa fractalizada, né? Então, a delegação você manda o delegado para lá, o delegado ou delegada, enfim, delegade, uma pessoa que vai estar lá como uma tarefeira, né? Ela vai estar lá para levar o recado daqui e trazer o recado de lá. Eu acho que essa é a base, né? Aí para a gente poder discutir outras coisas para além disso, né? Tem outras complexidades, mas eu vejo isso como uma base, né, que não pode ser esquecida, né? E a independência, né, dos grupos, a independência dos participantes, né? Aí a gente vai se deparar com outras dificuldades, né? Pensando, por exemplo, em grupos de afinidade que se desmancham, se refazem, como que um grupo vai participar de uma federação, se ele se desmanchou, etc. ou não, enfim, né? Mas eu acho que a solução para isso não é tão complicada assim, né, se a gente sair exatamente de alguns preconceitos, né, que vêm das nossas
pré-noções de organização que a gente está acostumado desde cedo, né, a conhecer, né, que são autoritárias. E sobre o indivíduo, né, sobre a questão do indivíduo, né, talvez aí também entra, né, esse processo de fractalidade, ele chega e atravessa o indivíduo. Né, assim, a antropologia ela mostra muito como o indivíduo, na verdade, ele é dividido, né, mesmo o conceito de indivíduo moderno e tal, ele é todo dividido, tem a consciência, o corpo, né, o David Graeber, né, antropólogo anarquista, né, tem, né, já falecido aí durante a pandemia de Covid, né, mas apresentou também essa ideia de que o indivíduo ocidental ele meio que replica dentro de si mesmo, né, a relação de senhor, escravo, ou de rei, né, e súdito. Né, então, toda essa coisa que a gente vive hoje, né, de você toda a ideia do autocontrole, toda a ideia de você ser dono de si mesmo, toda a ideia de você ser coerente consigo mesmo passa por isso. Né? A gente tem dificuldade de tolerar o dissenso dentro de nós mesmos. Né? E aí a gente já desemboca em toda uma série de transtornos, né, mentais e coisas do tipo, né, que são reflexo disso. Né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu acho que posso voltar a falar mais e o Janus pode continuar a desenvolver a sua segunda hipótese. Exatamente. A gente, eu noto, pelo menos, no discurso, quando eu converso com alguns anarquistas, eles têm um medo de que a ideia de federação significa o coletivo vai se impor sobre o individual e significa o individual vai sempre ter um valor menor, portanto vai sempre uma questão de se entregar e se sacrificar em nome desse objetivo coletivo superior. E em certo ponto eles têm alguma razão em ter esse medo, porque há uma vigilância necessária entre essas forças, mas não é impossível purificar o anarquismo de um lado ou do outro dessa dialética, vamos dizer assim. Eu entendo que as federações são coisas vivas, elas não são coisas colocadas como a gente tende a pensar por cima dos indivíduos, elas são formadas nas relações, elas se dissolvem e elas mudam, elas se adaptam às necessidades, elas estão constantemente mudando. Diferente do conceito de governo ou de Estado, que está tentando sempre fixar as coisas e trazer de volta os desviantes para o caminho certo. Né? E porque eu acho que isso tem a ver com a crítica à civilização, é que justamente quando a gente observa de onde veio esse conceito de organização e de onde veio essa separação, a gente vê que veio de um modo de vida, de uma forma de pensamento que a gente poderia chamar de civilizatória. Foi a civilização que criou esse conceito de indivíduo
oposto à sociedade, ao coletivo, e porque essa oposição era concreta dentro das primeiras formas de organização civilizadas, onde era necessário, onde o que estava em jogo era um projeto de acúmulo e expansão que não era, que dependia da diminuição da autonomia individual, e que, por fim, destrói também as relações e acaba destruindo a autonomia dos grupos, a autonomia social, ao ponto da gente chegar numa sociedade que a gente descreve como uma prisão que a gente construiu para a gente mesmo, né? Há três questões que eu me pego constantemente pensando, que eu acho que já são trazidas dentro de alguns círculos de pensamento, de discussões, né? É que há um fetichismo, uma necessidade da captação e cooptação das massas, ou seja, de que a organização tem o caráter de massa e se bota toda uma expectativa de formar uma organização que seja uma maioria ou um grande grupo, e com isso dessa imagem visual, tátil e psicológica, essa sensação psicológica de poder, de existência. Mas isso não implica em um poder de transformação. Às vezes, essa cooptação de captação que acaba se fazendo, às vezes, ainda é a captação dentro de um modelo típico, estereótipo de poder, de reprodução de forma de partido, de sindicatos, que cria uma burocracia sindical, e acaba sendo um dos problemas, talvez, uma necessidade que a organização seja de massa. Outro problema é a comunicação entre diversas organizações, entre diversas organizações, coletivos, que passa por a necessidade que seja que toda essa unidade, que se forma uma unidade em cima de uma única ideologia ou teoria, ou daquelas que são classificadas as únicas corretas, né? E uma obsessão por uma pureza ideológica. Aí tem ligar isso, é um problema de comunicação, de atenção, problema que acomete em todos os espectros, né? E que tanto do anarquismo quanto fora do anarquismo, e uma necessidade de se resolver da perspectiva que seja da transformação radical, né? Pensar essa questão de ser ou não massa, se é necessário se assegurar nessa necessidade de conversão da maioria para se iniciar um processo de sedição, de sublevação, de subversão, e qual o papel que a gente se dá como anarquista, militante ou intelectual, que a gente pode se dar, que vocês se dão no momento de crise, no momento em que há uma ruptura, no momento que há uma ação, uma atividade, um processo em que vocês podem se inserir e participar. Aí gostaria que primeiro o Guilherme falasse, aí depois o Janos pudesse trazer uma reflexão nesse sentido também. Cara, sobre esses processos de crise, de transformação, acho que nesses momentos, né, eu acho que a gente, na medida das nossas capacidades de ação, tá junto de quem, é óbvio que, né, não tem nada a ver com tomar protagonismo, nada disso, mas é oferecer o apoio, né, o apoio mútuo para quem está vivendo
esses momentos, né? Por exemplo, né, quando teve a ocupação das escolas aqui em São Paulo, 2015, né, a gente lá da Casa Lagartixa Preta, né, levou alguns cursos de horta e outras coisas para o pessoal que estava ocupando, né, levou alimentos também, etc. Então, nesse sentido, eu acho que, né, a coisa opera. E aí eu acho que já digo também, mais ou menos, como que eu acho que pode se solucionar essa questão da relação com a massa, vamos dizer assim, né? Porque não é uma relação da organização anarquista com a massa. É a relação de uma organização anarquista, nesse exemplo que eu dei, né, do ativismo ABC lá da Lagartixa Preta, com outras organizações, no caso, a organização de uma ocupação de uma escola, né, ou outra, enfim, ou de uma ou duas, não importa quantas escolas, mas cada escola tem sua própria organização ali. Cada escola ocupada em 2015 tinha sua própria organização, né? Então, a questão era como alguém de nós poderia, né, criar um contato, né, com alguém lá dentro e trocar, né, intercambiar, né, e colaborar, né, enfim. Né, e isso é um exemplo prático, né? Mas em termos de uma reflexão teórica, né, eu escrevi aí há um tempo atrás um texto refletindo sobre o Uruguai, assim, bastante, vamos dizer assim, bastante atrevido, né, porque eu não sou nem uruguaio, né, nem indígena do Uruguai, né, tenho minhas discordâncias também com o tipo de organização do especificismo, né, mas nesse texto eu tentei, de certa forma, dar sugestões, né, não aqui no geral, e talvez mesmo, né, para, né, a minha intenção é um diálogo, né, com o especificismo nesse caso, né, e que seria o quê, né? Vamos pensar a questão da organização anarquista dos círculos concêntricos, né, em alguma medida, né, essa organização, ela, dentro de certos graus, precisam ser controlados, né, ela tem uma certa necessidade, né, a gente não pode deixar todo mundo ir entrando dentro da nossa organização, a gente tem que ter algum grau, né, de participação, né, que possa, é claro, né, para que todos possam evoluir para um nível de participação semelhante, né, mas, por exemplo, uma pessoa principiante, ela não pode tomar decisões junto com as outras, inclusive porque ela pode estar trazendo outros interesses, né, interesses que não fazem parte daquele grupo. Então, acho que tem um processo de formação mínimo, mas eu acho que não pode ser exagerado e, ao mesmo tempo, né, não acho que ninguém aí também é obrigado a agir a partir do comando de outros, né? Então, os novos membros não têm obrigação nenhuma de obedecer ou fazer nada, né? Mas a partir de um certo momento vão ter todos os direitos e as mesmas obrigações, né? Teriam, vamos dizer assim, né? Como eu acho que precisa ser. Mas eu acho que tem um elemento disso que é a relação com o de fora, né? De fora do grupo. Né? E nesse ponto é que é preciso tomar cuidado para não criar essa hierarquia, né, vamos dizer assim, de vanguarda e massa. Né? E é nesse sentido que é necessário ter uma relação mediada, né, com os outros grupos, né, de igual para igual, e nem sempre esses outros grupos eles têm, né, falam a mesma língua, né, ou lidam a partir do mesmo processo. Então, buscar, né, nas mediações com os outros grupos, né, eu acho que é o processo que ele é ao mesmo tempo o fim e o meio, né? Assim, eu acho muito importante a gente pensar em termos revolucionários, vamos dizer, né, que a revolução não é um fim, né, ou só um meio, é tudo ao mesmo tempo, né? Então não é simplesmente um momento de ruptura onde amanhã vai ser tudo diferente, mas é um processo contínuo, né? Então é a revolução permanente, né, do Proudhon, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, as relações com os outros grupos têm que ser também da mesma forma como a gente espera que sejam as relações, né, entre grupos depois da Revolução, vamos dizer assim, né? Sempre federando, né? Sempre a partir de mediações, de delegações, né? De modo que não se crie, né, um grupo que esteja coordenando os outros, né? Mas sim
grupos em constante diálogo e interrelação. Bom, isso é uma coisa genérica, né? Até certo ponto meio abstrata, né? Eu acho que na prática as coisas oferecem outras dificuldades e também outras sugestões aí de como a gente resolver, né? Acho que é isso que eu posso dizer até agora. O que eu acho que eu posso tentar colaborar é tentar dizer para as pessoas que se identificam com a crítica à civilização, por exemplo, que veio muito, que foi muito influenciado pela anarquia pós-esquerda, por anarco-individualismo, que tem muita desconfiança das formas de organização federalistas também, que vale a pena participar das organizações anarquistas, por mais que você tenha crítica ao conceito de organização. A crítica ao conceito de organização vem da ideia de que o que a gente chama de organização tem muito a ver com o que foi produzido a partir da Revolução Industrial. Aquilo no imaginário passou a ser essa forma de vida urbana, tecnológica. Aquilo é uma vida organizada. A vida fora dali era bagunça. O método científico, as formas de organização do trabalho, as formas científicas de organização do trabalho, isso é o que passou a ser no conceito de organizado para a maioria das pessoas. E por isso, alguns desses anarquistas, quando eles estão questionando a organização, eles, na verdade, estão questionando a sociedade industrial, vamos dizer assim. Eles estão questionando não a forma com que os povos indígenas se organizavam nas suas múltiplas diversidades de formas de organização, e que as pessoas sempre se organizaram, mas talvez eles tenham algum problema. E por que a gente chama isso de organização? Não tem nenhuma outra palavra, acaba tendo um debate, um debate meio... Sempre entra um debate sobre o conceito. Eles vão preferir usar o conceito de autonomia. E os dois conceitos parecem muito distintos, mas eles são intercambiáveis. Autonomia individual e comunitária é justamente aquilo que foi destruído pela lógica civilizada da eficiência da produção. Então, quando o anarquista quando as organizações anarquistas buscam se opor ao Estado e ao capital a partir dessas formas de organizações de grupos que se juntam com grupos, como o Guilherme descreveu, isso é um ponto, isso é uma resposta, isso também, do meu ponto de vista, é uma oposição à lógica
civilizatória, retomar o controle da sua vida a partir da uma repensar o que é necessidade básica, quais são as necessidades locais, quais são as necessidades das pessoas, e como elas podem, e da onde, quais são os meios disponíveis para resolver essas necessidades. Então, criação de coletivos, cooperativas, bibliotecas auto-organizadas, e tudo isso são formas de se opor à lógica civilizada também. Só que aí eu poderia entrar num ponto assim que eu achei. Eu sei que o Guilherme gosta muito do David Graeber. Eu tenho lido ele mais recentemente, e eu acho que realmente é muito bom. E aí, aquele último livro do Graeber com o Engel, o Despertar de Tudo, reacendeu uma discussão sobre não só sobre a importância da relação entre anarquia e antropologia, né? Eu lembro que tem um texto do Guilherme sobre a gente pode mudar o passado, mas o passado não é uma coisa estática. E esse livro faz, de certa forma, isso. Ele tenta recompor, desafiar as ideias convencionais de suposta inevitabilidade da organização hierárquica, capitalista, enfim, mas eles e eu acho que o Graeber tem uma noção bem melhor da crítica, até da crítica à civilização, da crítica à tecnologia e tudo mais. A minha crítica vai mais pro colega dele, que acabou que acabou pegando carona e tomando muito, como diz, o outro David, o David Engel, não sei como é que fala o nome dele, né? É um arqueólogo que sempre teve a tese a favor da antropologia urbana, assim, sempre teve essa tese de que se contrapunha algumas ideias comuns da crítica à civilização, que via questões no acúmulo de excedentes, nas sociedades dependentes de agricultura, e aí ele vai, e o Engel juntou, vamos dizer assim, a ideia da antropologia anarquista do Graeber com a ideia que eu acho que é dele mesmo, de que você pode ter, dentro da diversidade cultural de organizações sociais humanas, exemplos de cidades e talvez até civilizações
formas civilizatórias que são igualitárias, que não levam a necessariamente um problema, porque não levam necessariamente ao Estado. E essa é a discussão que está me interessando agora. Eu discordo do Engel nesse ponto. Eu acho que ele não leva em consideração os argumentos da crítica à civilização, que ele desconhece ou desdenha, não quer saber. Acho que o próprio Graeber não foi tão crítico assim dessa perspectiva do anarco-primitivismo, por exemplo. Mas o Engel é da tese de que tudo isso é besteira, que a crítica à civilização é uma besteira, porque o progresso tecnológico não tem nada a ver com a centralização do poder, não tem nada a ver, a cidade não tem nada a ver com não é problemática. E ele usa os exemplos de sociedades do Paleolítico e de sociedades atuais para dizer, olha aqui, ó, você tem organizações complexas, tem muita gente no mesmo lugar, você tem acúmulo de excedentes, mas não tem esses mas a autonomia está preservada, a autonomia individual coletiva está preservada. Existem formas de preservar essa autonomia. E aí eu acho que a cristalização seria interessante, porque naquele texto da chamada, quando ele fala de decomposição e recomposição, é exatamente isso, que essa é a base da crítica à civilização. Até que ponto, o que a gente precisa se livrar, o que a gente precisa recompor, o que a gente precisa destruir, o que a gente precisa construir ou reconstruir. Quais são as estruturas que precisam ser desmontadas e quais podem ainda existir, ou sei como a gente vai reconstruir as relações de autonomia que a gente perdeu. Eu acho que e aí a maioria dos anarquistas, mesmo quando tem uma crítica à tecnologia, não é uma rejeição total à tecnologia, é uma oposição à subordinação das atividades humanas aos interesses de uma ideologia tecnocientífica. Porque o critério de desenvolvimento que a gente empregou foi o aumento do poder humano sobre a natureza e sobre os outros povos. Esse foi o critério de desenvolvimento e a tecnologia era esse meio para controlar a natureza. A natureza é o caos, o ser humano é a ordem. Então, quando a gente fala
Anarquia não é bagunça, anarquia não é caos, anarquia tem sua ordem também. De certa forma, a gente está querendo validar o nosso discurso dentro dessa lógica, onde a ordem é boa e o caos, a bagunça é sempre ruim. E eu acho legal justamente questionar isso, justamente questionar que ordem não é sempre uma coisa boa, que o nazismo, por exemplo, foi extremamente organizado, extremamente ordenado, que muito do que prende a gente é exatamente excesso de ordem, que a gente chama de bagunça às vezes, porque e aí entra outro ponto filosófico, vamos dizer assim, que a distinção entre caos e ordem é muito, não é objetiva. Para quem está dentro da coisa, ela parece organizada. Para quem está fora, parece bagunça. O que reflete aquela ideia, vamos dizer, quem viu as pessoas dançando, mas não ouviu a música, julgou as pessoas como loucas, mas elas estavam, porque a pessoa não estava ouvindo a música. Quando você ouve um heavy metal e o seu, vamos dizer, você não tem você não está acostumado a ouvir, você não aprendeu a ouvir, ele soa como ruído, barulho desagradável, ele passa a ser agradável quando você começa a entender. Então, o que era caos vira ordem. Então, não é objetivo a distinção entre caos e ordem. Por isso não existe tanta... Quando as pessoas vão... Quando a gente vai dizer anarquismo não é bagunça, eu às vezes prefiro dizer, sim, é bagunça sim, mas é uma bagunça boa. Ou então uma junção entre caos e ordem. Num conceito dos franceses, por exemplo, acho que o Deleuze mistura cosmo, que na origem significa ordem, né, com caos. Ele fala caosmopolítica, por exemplo. Uma política da junção do caos e da ordem. E o anarquismo, para mim, está exatamente nesse lugar. E às vezes a gente entra na discussão dos conceitos, porque e as pessoas muito envolvidas na prática, nas questões práticas, elas não veem muito sentido em discutir o conceito, em problematizar o conceito, mas eu acho que é importante também, porque leva a repensar as práticas e redefinir as práticas também. Quando a Vandana Shiva, por exemplo, diz que aquilo que a gente chama de ciência é uma produção de conhecimento muito estreita, machista, racista, colonial, aí a gente se pergunta por que a gente insiste, então, em usar o conceito de ciência. E é mais ou menos isso que... É assim que eu estou tentando entender de forma mais... a crítica à organização. Essas pessoas estão se perguntando por que a gente ainda está usando esse conceito de organização, se o conceito de organização foi criado por
a gente está usando esse conceito que é mais fácil, que é mais simples usar, é mais fácil de entender. Ele tem o seu poder simbólico, mas assim como o conceito de ciência, ele é uma produção histórica que vem de formas de violência, de opressão, de colonização. Então, manter essa crítica à ideia que vem, a ideia convencional de organização, é o que ajuda a organização anarquista a se manter anarquista, a se manter longe das armadilhas da reprodução, das formas de hierárquicas, das formas coercitivas, das formas de redução da autonomia. A gente está viciado em pensar dessa forma. Eu lembro quando eu acho que eu falei demais por enquanto. Eu vou parar um pouco. Opa, sobre o livro do David Graeber e do Engel, né, não sei também como fala o nome dele, né, O Despertar de Tudo, né, só queria fazer um comentário. Eu acho que o título do livro ele remete exatamente às primeiras dezenas de milhares de anos, né, da humanidade, né, em que o ser humano pôde experimentar com diversas formas de organização, né? Então, organizações mais ou menos hierárquicas, menos ou mais igualitárias, né? Eu acho que nesse sentido, né, que é o despertar de tudo, onde é um momento em que o ser humano pôde experimentar e conhecer, né, de uma forma criativa, diversas formas de organização. E nesse sentido, né, é interessante pensar a questão das formas, né, de organização, de pensamento, de vida ameríndia, né, dos ameríndios que a gente conhece hoje, dos ameríndios que a gente, talvez, sei lá, não sei a longevidade desse termo, mas sei lá, de talvez alguns milhares de anos, eu não saberia dizer exatamente, mas de toda forma, pensando nos povos que a gente conhece desde o momento do encontro aí da colonização europeia em relação à América até hoje, né, não é exatamente essa forma de organização primitiva, né? Isso que eu estou querendo dizer é que é um outro desenvolvimento, né? O James fala sobre o desenvolvimento tecnológico, etc., né? O Claude Lévi-Strauss, né, já debateu muito isso, né? Dizendo que essa é uma forma apenas, né, de desenvolvimento. Tem outros povos que desenvolvem, por exemplo, formas de organização, né? E os povos ameríndios, eu acho que a gente pode dizer, que desenvolveram formas de organização que permitem, né, o experimento da hierarquia até um certo limite, né, que é a partir do momento que esse limite colapsa, né, que isso a gente vê isso nos estudos sobre profetismo, né, indígena. E eu comentei sobre isso aí num estudo recente, né, partindo da experiência que eu falei no começo do programa, né, do contato recente aí com os chavantes, né, depois da pandemia, né, e também da análise de tudo que aconteceu aí com eles, né, durante a pandemia. Eu não sei se todos, né, se os ouvintes estão familiarizados com esses fatos, né, mas os chavantes eles foram marcados aí por uma questão envolvendo o bolsonarismo, né, que um líder, um pastor
né, Chavante, né, apoiou o Bolsonaro e promoveu, né, participou de tentativas, né, de ataque, né, aos poderes em Brasília e tal, né? E assim, esse pastor aí, ele representou para os chavantes uma espécie, né, de figura que está no limite, que está exatamente nesse limite, né? Para eles, esse e outros, né, que se comportam dessa forma, eles estão muito próximos daquilo que entre eles seria uma feitiçaria, né? Que é o quê? Que é a atração de poderes, né, de poderes muito fortes, estrangeiros, né? Que a gente pode comparar aí, pensando na filosofia, antropologia do David Graeber, seriam esses poderes espectrais, né, que o estrangeiro cabe aí, né? Que é para os chavantes são os seres humanos que importam, o resto, né? Vamos dizer assim, não é determinante. Então, os chavantes não se consideram como vítimas do poder dos brancos, né, vamos dizer assim. Mas eles acreditam que pessoas, entre eles, né, mal intencionadas, podem manipular o poder dos brancos para tentar adquirir o próprio poder. Né? Então, eles vão no contato, né, com o estrangeiro, com os brancos, eles chegam até esse limite. Né? Os chavantes, esse é o momento, né, em que na história dos chavantes se repete várias vezes, né, que é um momento de encontro, né, e de ruptura. Né? Eles se encontram com povos com o estrangeiro máximo, né, que eles chamam, né, que a gente poderia traduzir dessa forma, estrangeiro máximo, e se a gente for falar seriam os brancos, os não indígenas, né, mas eles não usam um termo racializado, diferente de nós, né, mas seriam esses momentos de encontro, né, acontecem rupturas e escolhas, né, alguns chavantes optam por escolher ficar mais perto dos não indígenas e outros optam por ir mais longe, até o momento em que eles não conseguem mais, né, o momento histórico seria por volta aí do metade do século XX, que eles não têm mais para onde fugir. Né? E nesse momento eles desenvolvem estratégias, né, de lidar com os não indígenas. E só que essas estratégias têm sempre, né, o seu limite. Nesse caso, né, eles fazem parcerias com políticos, etc., sempre tentando trazer, sempre tentando inverter a lógica e capturar o poder estrangeiro. Né? Mas, né, algumas formas dessa captura, elas se transformam de formas destrutivas. Então, os chavantes identificaram essa forma destrutiva, né, nessas figuras, né, bolsonaristas, né, e reagiram contra isso, né, se posicionaram contra. Né? Então, enfim, eu não sei se um exemplo é muito bom, né, mas não sei se eu consegui também me expressar muito bem, mas isso é uma maneira indígena, né, do Brasil, vamos dizer, indígena da América, né, de povos específicos, isso que eu quero dizer, né, não é qualquer povo indígena do mundo indígena, quer dizer originário, quer dizer nativo, quer dizer quem é de um certo local. Né? Mas eu não estou falando isso, estou falando do povo de um certo tipo de pensamento, certo tipo de organização. Né? E essa é uma pequena ressalva aí que eu faço, né, para muitas reflexões, né, que pensam sobre povos primitivos, para evitar essa confusão, né? E assim, quando a gente fala de povos ameríndios, não estamos falando exatamente de primitivos. Ainda que a não ser, né, é claro, que a gente considere que a história é a história da luta de classes, né? Como Pierre Classes fez para poder resolver a questão dele com esse termo primitivo aí, né? Enfim, aí a gente estamos em outros debates. Uma das coisas, eu li o seu trabalho e eu estava vendo alguns vídeos você falando sobre autonomia e anarquismo, muito, muito bom, tal, lá pro Escola de Autonomias, né? Eu acho. Uma das questões anarquistas anti-civilização são muito acusados de romantizar povos indígenas, romantizar o passado, né? E
E isso acontece porque geralmente a gente está falando muito mesmo dessas formas de organização, e alguns autores podem acabar meio caindo em algumas romantizações mesmo, em algumas ideias de achar o que acaba levando, isso é uma coisa geral, que acaba levando tanta gente a ficar meio chocada de pensar, nossa, mas tem sociedades indígenas onde tinha formas hierárquicas de poder, então não é só uma questão de capitalismo, né? Não é só uma questão de civilização, vamos dizer assim. Mas eu acho que a crítica à civilização hoje consegue compreender de forma mais complexa essa questão, consegue compreender que essas experimentações fizeram parte e, no meu entender, sempre vão fazer parte, porque sempre fizeram parte. O ser humano não está desconectado vamos dizer assim, da longa história de aprendizado de todos os outros mamíferos e de todos os outros seres vivos. Eles também estão experimentando com formas de organização mais ou menos hierárquicas, vamos dizer assim. O ser humano também experimentou e eu acho que ele vai continuar experimentando. Não tem um aprendizado final onde a gente vai chegar num ponto onde todo mundo vai descobrir qual que é a forma de organização perfeita. Isso nunca vai acontecer. E a gente também... E outro ponto interessante é não perder aquela visão idílica de viver no mato, que é uma perspectiva que é muito comum entre os críticos da civilização, querer se isolar, vou morar mais perto da natureza, ali eu vou estar menos alienado e vou viver com mais qualidade de vida, e muitas vezes é verdade, né? Mas muitas vezes não. Não é assim tão simples. Para citar um exemplo de uma amiga que sempre teve essa crítica à civilização, trabalhou, juntou as condições para ir viver perto da natureza, chegou lá e um dia ela me ligou chorando, falando, não aguento mais. Não aguento mais, porque onde eu moro eu estou aqui perto da natureza, dos animais, mas isso significa que eu tenho que ver a natureza e os animais sendo mortos, e a natureza sendo destruída todos os dias, porque está aqui do meu lado. E na cidade eu não via. Então, tipo, eu vim para cá para ter mais saúde mental e eu tô tendo menos, eu tô mais nervoso, eu tô mais angustiado, eu estou sofrendo mais, porque eu tô vendo a civilização ao vivo e a cores do meu lado, e lá na cidade, de certa forma, eu tava anestesiada e entretida, e os prédios tampavam essa realidade. Isso é muito interessante. Não adianta achar que tem que tem uma saída simples, que tem uma saída fácil, que tem uma saída individual, e por isso a gente volta para necessidade de organização. Necessidade de organização para conseguir ter um espaço onde você, como indivíduo, vai ter realmente essa autonomia.
Eu gosto. Eu gosto. Gostaria de fazer uma intervenção, né? Fala. Que aí a gente já se encaminha para o encerramento. Eu queria fazer uma pergunta que queria respostas propositivas também, né? Agora para o final, para uma análise de uma análise mais geopolítica agora, e meio Foucaultiana, né? Me inspirando no Bernard e Harcourt, que é sobre o paradigma, e também, né, envolve as lutas anticoloniais, o estudo do Fanon, envolve a questão da insurreição e da organização, que é sobre a repressão agora, né, sobre os grupos políticos que se utilizam das ilegalidades que estão no processo de legalização do Estado, né, as ilegalidades do Estado que estão sob legalização, como terrorismo de Estado, as torturas, a militarização das polícias. A gente está acompanhando agora a luta contra a cidade policial dos Estados Unidos, a gente vê a militarização, as experimentações de coloniais, né, que utilizar ambientes de guerra para treinar táticas de repressão e controle populacional, que foi feita no caso do Brasil no Haiti, né, na ocupação do Haiti, né, depois do terremoto, que foram utilizar as táticas e a experiência de repressão aos haitianos na construção das UPPs no Brasil, na repressão aos protestos, principalmente em 2013, 2014, né, mais radicalmente na Copa, que vimos camburões de uma estrutura militar de repressão no meio do Estado. Novas leis, como a lei antiterrorismo, né, então, tanto nos Estados Unidos, né, principalmente com a desculpa das guerras às drogas e guerra ao terror, no caso dos Estados Unidos, mas principalmente na guerra ao terror e guerra às drogas, que é essa paradigma da contra-insurgência, que é antes aplicada ao exterior, né, para conter insurgências nos países, né, numa tática colonial, imperial. Agora ela também é uma lógica internalizada dentro do Estado, que é três paradigmas, né, que envolve também a crítica, que isso vai envolver um pensamento da crítica, né, e da perspectiva mais urgente do uso da tecnologia, né, que é a obtenção total da informação, é um dos paradigmas da teoria da contra-insurgência, e agora ela foi impulsionada com o surgimento da internet. Internet, né, que tem seu histórico também de evolução e de produção por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, da evolução dos códigos, e tudo isso vai dar na internet. Então, as questões da privacidade e da informação agora estão sendo captadas por um novo meio através do Facebook, Instagram, WhatsApp, aplicativos de compra, oferecimento de cartão de crédito, banco de dados e tudo mais. A gente está agora sobre em que nossas informações aqui, todos nós estamos expostos e vulneráveis. Aí, sobre um paradigma da contra-insurgência, da teoria da contra-insurgência, os estados estão utilizando, internalizando e legalizando as práticas ilegais. Está a questão dessa invasão da privacidade com a desculpa da necessidade da segurança do Estado, da segurança pública, da segurança social. Aí os grupos, como lidar com essa questão do paradigma desse questão da informação e privacidade para organizações, e também que é o paradigma da erradicação das minorias, né? E o Estado também constrói supostas minorias insurgentes, então todas as minorias raciais, principalmente racializadas, são alvo, como no caso do 11 de setembro, os Estados Unidos colocou sob suspeita todos os cidadãos que tivessem laços de origem muçulmana. Então todos passaram a ser suspeitos, começaram a utilizar ataques com drones, aí a tecnologia entra de novo, né? Que para matar alvos à distância e com isso dizer que é mais humanizado, coisas que foram vazadas pelo Estados Unidos, né? Que agora a gente está com uma vigilância maior, né? E a gente observou esse aumento da vigilância também no processo da pandemia, em que novas legislações, que a pandemia também, né? Foi um momento
entre as crises, os ataques terroristas e o momento da pandemia, que foi também uma crise biológica, o Estado reformulou suas leis e a tecnologia foram utilizada para aumento da vigilância, para aumento do controle social, novas regras, então, e que isso as pessoas foram se acomodando e regras do estado de sucessão foram deixando de ser exceção e agora são legalizadas. E também vem a questão da cooptação através do marketing, né, são os 3 paradigmas da teoria da contra-insurgência que vem sendo se tornando um novo paradigma de governamentalidade, né? Primeiro, a obtenção total de informação, que agora a gente tem facilitado por esses vários meios, a destruição e perseguição da minoria insurgente, inclusive criando fictícias minorias para poder persegui-los, né? Se tornando a classe perigosa, que não é só feito pelo Estado, mas por grupos políticos como a supremacia branca, os grupos de extrema-direita, extremismo religioso, tanto dos budismos em Myanmar, que massacra a minoria sul-muçulmana, o que ataca os palestinos, os hindus que consideram o Hinduturo e todas as outras manifestações como heresias, e isso a gente vê também na religião, nos grupos políticos. A paradigma da contra-insurgência ela não é só internalizada no Estado, mas essa eliminação desse inimigo imaginário, obtenção total de informação, e a mais importante é conquistar o apoio da população, da maioria inativa. Então, como agora funcionar nesse processo de legalização da perseguição através do paradigma da contra-insurgência para as organizações, como se organizar e pensar a organização agora, e sobre a questão principalmente da tecnologia, da informação, e como pensar sobre a autodefesa, né? Porque agora os grupos podem ser destruídos e de formas violentas que foram legalizadas, e como se preparar psicologicamente e também proposições, né, para refletir sobre formas de prevenção, né? Aí quem quiser começar, aí vai ser as nossas falas de encerramento. Eu vou começar porque eu queria comentar também um pouco do que o Janus falou, e eu acho que dá para conectar com o que você está falando, né? E vou aproveitar, já vou entrar nos assuntos que são assuntos que eu estou discutindo em sala de aula também. Eu sou professor do ensino médio, né, dou aula para 19 turmas aí. E aí eu vou tentar conectar um pouco também. Engraçado aí, numa prova aí que eu dei, né? Estava falando sobre os povos que colonizaram a América, né, os primeiros, né, os que povoaram a América. E que chegaram aqui primeiro, antes não tinha, né? Enfim, sobre a pré-história da América. E aí, né, tem um estudo que mostra que na América do Sul, especificamente, houve um encontro de povos diferentes, né? Isso tem estudos genéticos que mostram que tem povos que vieram da Oceania, né, e que se encontraram com aqueles que vieram da Ásia, né? Isso durante milênios, né, os processos. Mas na América do Sul se encontram alguns registros, né, arqueológicos de pedra lascada, né, que tem 2 tipos, né, de pedra lascada que convivem mais ou menos no mesmo período, que são tipos que um foi inventado depois, aí, mas enfim, né, isso quer dizer então que são duas culturas aí diferentes que estavam convivendo nesse pedaço. Daí eu fiz uma pergunta sobre isso e uma das pessoas que respondeu errado, né, mas respondeu falando sobre a diferença de povos indígenas da América do Norte comparado a povos da América do Sul, que seriam povos andinos, né? Que tem os povos incaicos, etc., né? Falando de como eles tinham desenvolvido a agricultura, não sei o quê. Né? Então, existe um pouco essa confusão, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, aqueles povos que povoaram a América, os primeiros, né, que pedra lascada, não sei o quê, com algo que é muito, né, a gente poderia chamar de civilização andina, né, civilização inca, né, não sei, né, mas com certeza, né, existe alguma diferença aí política, né,
que atravessa o processo de hierarquização, etc., entre os povos das terras altas, né, da América do Sul e dos Andes, e povos das terras baixas. E também tem todo um debate sobre isso, né, e polêmicas que falam, né, que falam sobre como esses povos andinos consideravam os outros, né, como selvagens também, etc. Isso não é uma certeza, mas existe um debate sobre isso também. E aí, né, curioso, né, falando, né, pensando nas crises desse anarquismo, vou tentar ir o mais rápido possível para o que eu quero falar, tá, gente? Pensando nas crises do anarquismo que a gente está debatendo aí, que eu e o Janus, né, convivemos durante uma década, um pouco mais de uma década aí, né, que ele mencionou dessa amiga dele, né, poxa, ela foi lá para o meio do mato e agora ela está vendo que o negócio é tenso lá, né? Em 2016, a gente teve lá na Lagartixa Preta, né, o encontro de povos contra o Estado, né, e pouco tempo, um ano ou dois antes, né, a gente tinha muitas pessoas na Lagartixa que eram adeptas dessa ideia, né, de ir para um lugar no interior, ir para um lugar mais próximo, né, do mato, agricultura, etc., né, plantar, não sei o quê, ir para longe da cidade. Né? E nesse momento, já em 2016, né, quando a gente recebeu esse encontro de povos contra o Estado, é exatamente isso que o Janus falou, né, que esses povos, né, sejam quilombolas ou indígenas, né, ribeirinhos, né, trouxeram, o bicho estava pegando em todo lugar, certo? Então, assim, a colonização está lá o tempo todo, né, atacando e nesse ponto a gente entra, né, no livro que ficou muito famoso agora recentemente aí, né, do Davi Copenau e tal, né, assim, tem todo um frisson, teve todo um frisson em torno desse livro. Existe uma verdade, né, um comentário aí, né, do Eduardo Veiga de Castro, antropólogo famoso também, né, de que, né, os povos indígenas, né, ali, né, A Queda do Céu, né, é o livro do Davi Copenau, eles estão vendo o mundo acabar desde há muitos, né, digamos assim, pelo menos desde quando a colonização portuguesa, espanhola, etc., chegou aqui, né? Então ele sabe muito bem lidar com isso. Né? Eu acho que aqui a gente pode encontrar talvez uma conexão para pensar as resistências, né, contemporâneas. Né? Eles estão resistindo desde então, né? E resistindo com tecnologias aí que podem ser tanto as mais avançadas até, né? Usar GPS para fazer autodemarcação de terras, e tecnologias mais simples, né, como, por exemplo, o combate a incêndio com acero, né, que é uma tecnologia que os bombeiros hoje usam, mas que os chavantes conhecem há séculos, talvez, né, ou mais, né, o povo indígena com quem eu trabalho e tal. E esse momento que a gente está vivendo, né, eu acho que, assim, eu penso, né, uma outra coisa que tenho usado em aula muito, né, a teoria da autodefesa, da Elsa Dorlan. Eu acho que isso também fala muito, né, sobre isso. Né? A colonização, o tempo todo, ela está reproduzindo um tipo de poder, né, que talvez possa ser comparável com o poder soberano do Foucault, né, que é um poder que se impõe através da tortura e da impossibilidade, né, do dominado se defender. Né? E eu acho que talvez hoje esteja mais elaborado e tudo isso, né? Mas ainda assim o processo talvez não seja tão diferente, né? A gente tem diversas, né, formas de luta aí hoje, né, que estão acontecendo, né? Por exemplo, as Mães de Maio, né, que são o movimento de autodefesa, a gente pode dizer aí, né, da população periférica aí de São Paulo, etc., que é mais próximo possível do anarquismo, né, por menos que elas tenham uma conexão com a própria teoria ou práticas anarquistas, né? São mães que estão buscando justiça pela morte dos seus filhos, e elas acusam, né, a democracia de ser uma ditadura, né, a democracia dos massacres, enfim, né, então elas estão desconfiadas do Estado, né, de cabo a rabo, né, e e assim, ainda um pouco mais sobre, né, isso que o leitor trouxe. Eu acho que também tem uma coisa, né, que é essa tentativa de combater, eliminar
eu não sei qual que é o termo que ele usou exatamente agora, né, mas é de conter as resistências, etc., que tem a ver com a própria com a massificação do sujeito neoliberal, né, do sujeito empreendedor, né, empreendedorismo de si. A gente vê isso em campos mais inimagináveis, né? Eu acho que a esquerda brasileira está forrada disso, né? Tá recheada disso, né? A lógica da competição, a lógica da meritocracia, né? A lógica do empreendedorismo de si e tal, acho que está isso é muito perigoso, né, para a organização libertária. Né? Eu acho que isso, né, facilita muito, né, a confusão de uma liberdade anárquica, né, de onde a minha liberdade ela aumenta com a sua e com a dos outros, né, com a liberdade individual, né, com o mérito, com a conquista, né, com a conquista de uma posição melhor, a conquista de um bem de consumo, etc. Eu acho que isso talvez seja uma das formas que mais mina a resistência. Né? E não é novo também não acho que seja novo. Né? E aí eu volto para o David Graeber, né, que ele acusa lá, né, lá nas crises do escravismo, né, lá nas crises, né, dos templos né, ali da Eurásia e tal, né, de quando, por exemplo, como algumas tribos saíram e constituíram uma rebeldia que era patriarcal. Né? Então, às vezes, a própria rebeldia ela se transforma em algo que é suicida para si mesma. Né? Eu acho que nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Ver aqui, em que medida que as nossas propostas emancipatórias não estão sendo capturadas também. É isso. Então, sobre a intensificação, vamos dizer assim, do controle do policial, dos movimentos, acho que a gente tem visto, acho que vale a pena falar do movimento Stop Cop City, por exemplo, né, onde morreu um ativista não binário, Tortuguita, foi assassinado pela polícia, defendendo a floresta, onde eles estão tentando construir um complexo de treinamento de policiais, num lugar onde era uma fazenda, uma prisão fazenda, onde eles, né, no final onde os presos trabalhavam sem receber nada. E a economia girava em torno, e era uma questão econômica ter esses presos lá, substituindo o trabalho escravo, que depois da abolição da escravatura, então a maioria desses presos eram pessoas não brancas, então é toda uma questão sobre racismo, sobre formas de continuação da escravidão, a partir da prisão e das formas e se misturou lá com a questão da defesa do meio ambiente, da floresta e tudo mais. E então acho que a tendência é radicalizar o discurso contra a polícia, contra as formas, as soluções legais, somente no âmbito legal. O âmbito legal lento demais para lidar com as mudanças que estão acontecendo.
unir a questão da luta contra as mudanças, da crise climática, com a necropolítica e com tudo mais. Eu acho que isso está acontecendo agora, eu acho que isso é o mais interessante no discurso, do ponto de vista da crítica à civilização. A gente está descobrindo autores que nem Copenau agora para descolonizar o discurso anti-civilização, para sair um pouco da influência dos autores norte-americanos. E eu acho que a gente precisa perder a inocência sobre o que é crítica à tecnologia, porque a gente tem que parar de pensar que criticar a tecnologia é criticar o uso de drone na guerra, por exemplo. Isso faz parte, isso é importante, mas a base da crítica à tecnologia é a crítica à normalização de uma forma de pensamento que nos aliena ou transforma a sociedade de uma forma que nem sempre é boa e que a gente aceita, a gente aceita muito fácil, normaliza. Por exemplo, e a gente vê isso na noção de tempo, por exemplo. Esse assunto que a gente está debatendo, ele depende de muito tempo, porque é um assunto muito complexo, não tem um vídeo que vai explicar nem sequer o que é o anarquismo, ou vai fechar a questão. Não adianta a gente achar que a gente vai criar um vídeo ou um curso que vai ensinar todo mundo sobre tudo que está envolvido nessa questão que a gente está tentando discutir agora, por exemplo, organização e autonomia. São coisas que levam muito tempo, mas a sociedade está num ritmo em que a gente não tem mais tempo para aprender essas coisas. Uma entrevista, eu vi acho que um TikToker foi entrevistar um senhor de 93 anos, e aí o senhor estava falando e eu notei o número de cortes assim da edição no vídeo, praticamente um corte por segundo assim na edição, porque o senhor de 93 anos, ele, apesar do TikToker ter ficado emocionado e achado muito interessante o que aquele senhor estava falando, ele não tem paciência para esperar, ou ele sabe que as pessoas não têm paciência para esperar o senhor falar da forma com que ele fala, uma forma pausada, uma forma lenta. Então, na edição de vídeo, ele faz os cortes. E o que isso produz? Produz que a gente normaliza uma forma de falar rápido, como alguns influencers falam, para poupar tempo, e é assim que tem que se comunicar, porque agora se comunica assim, então tem que comunicar assim. Ninguém tem mais tempo, todo mundo tem déficit de atenção, então se você quer falar com as pessoas, você tem que falar assim, tem que falar rápido, e as pessoas nunca falaram assim. Isso é tecnologia, entendeu? Isso é a influência da tecnologia na nossa vida, mudando os nossos conceitos de tempo, mudando os nossos conceitos de conhecimento, de relação e de tudo mais. É nisso que a gente foca, e a gente acha que isso é importante, porque quando a gente problematiza e vê problematiza, tira do normal, sai dessa normalidade, a gente consegue talvez captar onde começa mesmo a dominação. Porque geralmente a gente está falando dos efeitos da dominação onde ela já está
avançada, mas onde que ela começa? Então é isso, acho que se tem Então, um ponto central, pode falar. não pode terminar. Se tem um ponto central que a estrutura de pensamento que separou o conceito de organização do conceito de autonomia, que eu meio que opôs esses conceitos e gerou todo um debate dentro do anarquismo, um acusando o outro de ser desorganizado demais, espontaneista demais e não conseguir construir nada, o outro acusando de ser autoritário demais e querer definir demais as coisas. Essa divisão em si, ela é falsa. E o caminho para a anarquia talvez seja desconstruir essa divisão. A perspectiva anti-civilização, a perspectiva antropológica, indigenista, ela colabora com essa desconstrução ao mostrar outras formas de percepção, outras formas de compreender essas realidades, e acaba mostrando outras formas de entender esses conceitos. Acho que esse é o ponto central para mim. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado às falas do Janus e muito obrigado, Guilherme Faleiros. A gente vai encerrar agora e vocês podem acessar, procurar os materiais do Janus através da editora Anarquista no Instagram, Ipanac, e no site Contrafactual e Contraciv, não é? Isso. E Guilherme Faleiro, como é que tem acesso a seus livros? Olha, eu não tenho livros não, hein? É tipo o livreto, né, que o pessoal da Monstro dos Mares fez, do perspectivismo anarco-indígena. Isso originalmente foi um artigo, né? E outro livro, né, que tem um livro que eu ajudei a editar, que eu editei junto com o Gustavo Pradella há alguns anos atrás aí, pouquinho tempo atrás só. Eu acho que ele deve estar esgotado, não deve nem existir ninguém fez de novo, que era De Volta para o Futuro Primitivo, né, que o Jano citou aí, né, sobre mudar o passado, que é um artiguinho que eu coloquei nesse livro. Também participei aí talvez para o público anarquista interessa saber, né? Eu tive um artigo no livro da editora do Plínio, né, sobre a pandemia, a Imaginário, né, sobre formas de resistência durante a pandemia aí. Mas assim, tudo isso e mais um pouco, né, outros capítulos e artigos e tal, coisas desse tipo, dá para encontrar onde eu coloco a maior parte das minhas publicações que eu consigo na forma de PDF, dá para encontrar no meu academia.edu. Eu sei que muita gente não consegue acessar direito esse site, né, mas lá eles estão lá de forma gratuita, né, e se alguém tiver dificuldade, dá para me mandar uma mensagem, pode
talvez se quiser me encontrar no Instagram, Punk Canibal. Aí pode me mandar uma mensagem pedindo alguma coisa. Né? Recentemente, publiquei aquele capítulo, um pequeno artigo também sobre os chavantes no povos indígenas do Brasil, né? Que é um compilado enorme aí do Instituto Socioambiental, né? Dos últimos 5 anos, a cada quinquênio, né? Eles publicam isso, e nesse último, dos últimos 5 anos aí dos povos indígenas no Brasil, né? No caso. E também tem um texto sobre a relação do Centro de Cultura Social com o antifascismo, né, na revista do CCS, que é a revista comemorativa de 90 anos do Centro de Cultura Social de São Paulo, né, que está terceiro número, né? A revista é uma revista nova, né, agora esse é o terceiro número. E isso você pode procurar pelo site do CCS, e também dá para encontrar no local, e depois também na Feira Anarquista, né, que vai ser no dia 19 de novembro, né, me corrijam se eu estiver errado aí, porque números de datas às vezes eu confundo, mas se não me engano é mesmo no dia 19 de novembro, na escola, né, no espaço do lado da escola Morim Lima, no Butantã, né, na cidade de São Paulo. Então eu também aproveito aí para deixar esse convite, né, para quem estiver em São Paulo nesse período, vir nessa feira anarquista, que né, do meu ponto de vista, um exemplo, né, de como os grupos anarquistas se federam e se organizam, né, e produzem diversos, tem tanto os grupos da organização, né, como os outros grupos que participam através das exposições, né, das banquinhas, etc. É uma forma de organização federativa aí, né, não é autoritária, né, tem um grupo que organiza, na verdade, né, é um grupo de grupos, né, que organiza, uma pequena federaçãozinha aí que organiza a feira, e todos os outros participantes, né, sempre de uma forma mais anarquista possível. É isso, agradeço a oportunidade aí, o convite, né, do leitor, desse canal aí, fico muito contente, né, de ter esse espaço, né, e muita generosidade de vocês produzir isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos aí, muito amor e anarquia, e até a próxima aí, a gente vai tentar marcar um outro encontro aí. E um abração pro Janus também, que eu não vejo já faz alguns anos. Um abraço, espero que a gente se veja lá na feira para a gente poder federar, a gente poder federar mais intimamente.